Já está sendo comentado, Fernando Diniz solta o verbo. Jogadores específicos são alvo da torcida em derrota amarga para o Palmeiras. Semana de trabalho para o jogo contra o Vitória com ingressos esgotados. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quinta-feira com todas as informações sobre o Cruz Maltino e claro, você não vai perder nenhuma delas, então você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao canal da Torcida do Vasco, você chegou no canal do Torcedor Vascaíno, então se inscreva, corre ali embaixo, confira se você está inscrito, se não estiver, clique no botãozinho escrito inscreva-se e faça parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno. E claro, eu peço para você humildemente deixar o seu like. O seu like avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E agora chegou o momento da virada de chave, porque São Januário estará lotado contra o Vitória. Os ingressos foram todos esgotados para a torcida Cruz Maltina, que estará em peso no momento dessa virada de chave, né? Após derrota para o Palmeiras voltar a vencer para subir na tabela de classificações. Vamos falar bastante sobre a rodada que ainda se completa hoje e também as movimentações que podem acontecer na tabela de classificação com o Vasco. É claro que nós vamos projetar toda esse restinho de semana para no final de semana, no domingo, às 4 da tarde, o Gigante da Colina receber o Vitória, né, que joga hoje. A gente vai falar bastante sobre essa partida, beleza? E olha, Fernando Diniz soltou o verbo, hein? E a gente vai comentar bastante sobre as últimas movimentações no Cruz Maltino. Mas antes, olha só, eu sempre deixo uma dica de ouro para você e você não pode deixar de comprar aquele presente para aquela pessoa especial ou até mesmo adquirir para você produtos exclusivos. A GoCase tem muita coisa legal, capinhas, garrafinhas, mochila, mala, caderno, tudo personalizado do Vasco e também incluindo o seu nome ou o nome da pessoa que você quer presentear. É muito legal, tá? Eu acabei de fazer uma aquisição muito legal de uma garrafinha para minha esposa, com o nome dela, o símbolo do Vasco, enfim, muito legal. Já já tá chegando porque a entrega é muito rápida. Eu acabei de fazer e eu vou falar para você, hein? O desconto com código no meu nome, Lineker, é sensacional. Então, se você tem alguma dúvida aí para o Dia das Crianças, para o seu filhão cada vez mais ficar, né, no ímpeto do torcedor vascaíno, de ser torcedor vascaíno e, claro, para você mesmo que gosta de fazer um exercício físico, uma garrafinha na água ou uma mala para você viajar também, personalizada do Vasco com seu nome, corre lá na GoCase. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e não esqueça de usar o código promocional Lineker para obter descontos especiais. Beleza? Não perca essa oportunidade, muito desconto em produtos muito legais com excelente qualidade. A GoCase, hein? Não precisa nem a gente falar em qualidade aqui, né? Bom, então é isso. Vou fazer o seguinte, sem mais delongas, como temos muitos assuntos aqui, solta a vinheta. Já está sendo comentado, Fernando Diniz soltou o verbo, derrota amarga para o Palmeiras. Jogadores são alvos da torcida e jogadores específicos. Ingressos esgotados para o jogo contra o Vitória, projeção no Campeonato Brasileiro e muito mais. Você que está chegando aqui no canal do Torcedor Vascaíno, eu peço para você deixar o seu like. O seu like ajuda muito o nosso trabalho e, claro, fala para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E, claro, positividade porque, ó, virada de chave, hein? Pega a chave aqui, ó, virada de chave, porque eu vou falar para você que a torcida do Vasco vai invadir São Januário contra o Vitória. É isso mesmo. Ingressos esgotados para a partida de domingo. O Caldeirão estará lotado e o Vasco observa esse jogo contra o Vitória para se distanciar ainda mais dos concorrentes a rebaixamento. É isso mesmo. Mesmo assim, a gente observando a tabela, o Vasco já está longe ali da degola, mas tem um joguinho a mais, vai precisar tomar conta dessa questão envolvendo pontuação e vencer o Vitória no domingo é obrigação da equipe do técnico Fernando Diniz, que foi derrotado para o Palmeiras, né? E claro, uma derrota muito amarga, né? Uma derrota broxante, a gente esperava pelo menos um jogo competitivo e foi longe de ser competitivo, né? Parecia ali um time amador contra um time profissional. Infelizmente, o Vasco até teve alguns momentos ali próximo ao final do segundo tempo, mas não foi o bastante. Então agora é o momento de, vou fazer de novo, hein, virada de chave no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Então, São Januário lotado, Vasco e Vitória. O Vitória que joga logo mais, hein? Vitória e Ceará. O Vitória joga no Barradão
recebe o Ceará aí, que é um adversário chato jogando fora de casa, né? Um adversário bem chatinho. Tá ali 1 ponto à frente do Vasco, né? Na 11ª colocação, já o Vitória está na zona do rebaixamento. Bom, para mim, se a gente for pensar no jogo do Vitória olhando para baixo, se o Vitória perder, ok, o Vasco fica cada vez mais longe da questão do rebaixamento. Mas se você, torcedor vascaíno, já não acredita mais que o Vasco vai lutar para não cair, que vai pensar na parte de cima da tabela, talvez a vitória do Vitória em cima do Ceará, que o Ceará é um dos clubes que estão lutando ali por vaga em Sul-Americana, possível vaga em Libertadores, contra o Vasco. Então aí eu quero exatamente já iniciar o vídeo querendo saber a sua opinião, mas é sempre daquele jeito. Você coloca o seu nome, a cidade de onde você está falando, e se você quer que o Vitória vença ou não o Ceará, ou o Ceará vença ou não o Vitória, o que seria melhor? Olhar para cima ou tomar cuidado lá embaixo? Vai lá nos comentários que eu quero saber de qual lugar do Brasil e do mundo temos mais vascaínos, assiduidade vascaína, onde tem mais vascaínos raízes mesmo, aquele vascaíno de verdade. Eu quero saber ali nos comentários. Então deixa o seu nome e a cidade de onde você está falando, mais a sua opinião sobre Vitória e Ceará. Olhamos para cima ou para baixo na tabela? Bom, você deixa a sua opinião. Olha só, falando em rodada, né? A rodada também se completa com outros jogos. São Paulo e Fortaleza se enfrentam. A gente também tem Flamengo e Cruzeiro para a finalização dessa rodada, porque a gente observa o Vasco na 12ª colocação com 30 pontos. É óbvio, né? Olhando mais para a parte de cima, na minha opinião, do que para a parte de baixo. Mas esse jogo contra o Palmeiras, independente de ponto, né? De classificação ou colocação, enfim, esse jogo contra o Palmeiras foi broxante para o torcedor do Vasco. Foi um jogo muito ruim da equipe, né? A equipe completamente entregue, muita diferença técnica dentro de campo. O time do Palmeiras é um time muito bem treinado, muito bem entrosado, muito bem vertical, né? Mas a situação física, né? Jogadores com muito mais disposição, é impressionante a diferença, né? Da qualidade em si dentro de campo, né? O Palmeiras fez 3 gols relâmpagos ali no início do primeiro tempo. Eu imaginei uma goleada para mais de 8, né? Aí depois o Abel Ferreira no final ali, já no segundo tempo, começou a pensar no próximo jogo, começou a substituir ali em grande número, né? Para poupar alguns jogadores. Poupou, né? O Vitor Roque e o Flaco Lopes para não descansarem um pouco para a próxima partida. Então, cara, isso é menosprezar, né? Nesse momento, apesar do que o Palmeiras tem um elenco que, mesmo saindo jogadores de alta qualidade, entram jogadores de alta qualidade. E é isso que eu queria comentar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque o criticado Lucas Oliveira, ele é muito, mas muito o oposto do Carlos Cuesta. A diferença é enorme. Você não pode sair de um Carlos Cuesta e do nada cair lá para o Lucas Oliveira. Isso é loucura, é discrepante. A diferença é muito grande, é desequilíbrio. É muito desequilíbrio. Então, a gente sabe que a diretoria do Vasco teve uma dificuldade nas janelas de transferência para trazer zagueiros, né? Trouxe o Maurício Lemos, não deu certo. O João Vitor também, que era, né, uma peça principal ali da equipe, dentro de vários erros, saiu. Então tem várias questões envolvendo os zagueiros. Chegou o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, 2 jogadores que eu já sabia que não serviriam, né? E aí vem o Carlos Cuesta e o Robert Renan, 2 zagueiros de mais qualidade, mas a reposição a esses zagueiros é completamente o ápice, né? É sul e norte, é água e fogo. Não dá para ser assim, tem que ter um equilíbrio de reposição, né? Mais uma vez a gente viu o Matheus Carvalho entrando no jogo contra o Palmeiras, também é uma reposição muito abaixo daquilo que a gente tem. Enfim, não dá para você sair de um Carlos Cuesta e ir para um Lucas Oliveira. Isso certamente não dá. Mostra um desequilíbrio enorme. O que não aconteceu com o Palmeiras durante o jogo, né? Saiu o Flaco Lopes, o Vitor Roque, entrou ali o Facundo Torres, que é um jogador cotado em seleção, né? O Bruno Rodrigues, que era artilheiro do Cruzeiro, teve a oportunidade ali. O Ramon Sousa, né, que seria um excelente reforço para qualquer clube no Brasil, entrando também ali durante o jogo. Então a gente vê uma diferença, né? Um equilíbrio, uma linha sendo seguida no nosso rival, enquanto o Vasco tá ali com o Carlos Cuesta e tem que descer ali um precipício enorme para ter o seu substituto, que é o Lucas Freitas, uma diferença enorme dentro do elenco. E aí o torcedor vascaíno pega, né, no pé do Lucas Oliveira com muita razão, que é um jogador que, infelizmente,
está entregando aquilo que pode, né? Quem contratou que tem que ser cobrado, né? Quem trouxe o Lucas Oliveira, porque é um jogador, como eu falei, a qualidade é muito baixa. Só que o jogador está ali cumprindo o contrato, teve proposta para sair, rejeitou ir para o Sport, rejeitou ir para o Atlético Paranaense para ficar no Vasco. Deve ter sido alguma questão salarial, né? Ninguém vai pagar o que o Vasco paga para certos jogadores, por isso que Jean Davi, Maurício Lemos, entre outros, estão ali encostados no Vasco, recebendo dinheiro, grana, sem atuar, né? Só cumprindo o contrato. E a gente sempre fala, né? Pô, tá numa situação difícil financeira, tem que se desdobrar, desfazer de jogador. Agora vai pegar 80 milhões emprestado aí, vai ter que pagar salário do Maurício Lemos, Jean Davi, enfim. É um absurdo, né? A gente vê aí esse dinheiro sendo um aumento da dívida, né? Porque um empréstimo vai aumentar a dívida e a gente ainda vai ter que pagar salário, o Vasco vai ter que pagar salário de jogadores que não são aproveitados, né? E nem serão aproveitados, né? É uma falha administrativa que precisa ser corrigida o quanto antes. E claro, a gente vai falar também sobre Pablo Verratti, que é outro jogador que está na mira do torcedor do Vasco. Bom, o artilheiro do Vasco na temporada, né? O artilheiro aí do Brasil, ele não vem numa fase muito boa. São meses sem marcar, uma fase muito ruim. Saiu do jogo contra o Palmeiras ali muito irritado, chutando garrafinha de água, enfim. Mas é o torcedor do Vasco que está chutando tudo aí dentro de casa, no estádio, enfim. Não está suportando mais o Pablo Verratti como titular. Novamente o Fernando Diniz vai para a coletiva armado, né, para proteger o Pablo Verratti, falando, né, que ele cumpre uma função tática muito importante. Mas pela uma derrota de 3-0 fora, o que poderia ter acontecido ainda mais, essa função tática não está sendo feita e não está dando resultado. Ou está sendo feita e não é suficiente. Então o Fernando Diniz ele precisa repensar algumas coisas em relação ao Pablo Verratti, porque essa insistência com o Pablo Verratti acaba que o jogador em si, né, o jogador fica na mira da torcida, está em má fase, tem que ser barrado, tem que ir para o banco de reservas. É até bom para o atleta, né, que o torcedor sente falta ali. Vem uma bola na área, o torcedor lembra, pô, o Verratti está no banco, se ele tivesse ali faria o gol. Então o torcedor também tem que sentir a saudade, né? A gente precisa sentir a falta dele ali, porque a presença dele está irritando, né? Está irritando todo mundo, porque contra o Palmeiras, que tem a posse de bola e o controle, não dá para ter o Verratti. Contra o Vitória agora, final de semana, é o contrário. O Vitória vai se entupir lá atrás, vai ficar esperando o Vasco, aí bola aérea vai ser o jogo inteiro, porque tem momentos que não dá para quebrar a marcação ali, você tem que alçar a bola na área para a bola ser diretamente ligada ao campo ofensivo no ápice ali da situação que é dentro da área. Então, aí sim utiliza-se o Verratti. Óbvio, é muito fácil de fazer essa leitura. Agora, contra o Palmeiras, que vai propor o jogo, que você precisa marcar um pouco mais intenso no campo ofensivo e o campo defensivo do seu adversário, você não pode ter o Pablo Verratti que não marca ninguém, que não tem um impacto físico, que não tem velocidade. Até numa escapada, você fazer 1-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque é muito importante, porque é muito difícil marcar gols contra o Palmeiras. Você tendo o Pablo Verratti ali, essas escapadas de velocidade não acontecerão. Então você diminui a sua chance de êxito na partida. Então são coisas que precisam ser analisadas e são números com o Pablo Verratti em campo. Os números de gols em bola aérea já não funcionam mais, em continuação de jogada, né? Não dá continuidade em jogada, velocidade, contra-ataques, então é muitos contras, né, nesse momento. A gente respeita o Pablo Verratti, é um jogador sensacional, respeita a camisa do Vasco, mas não tem problema nenhum ficar ali no banco de reservas e entrar no momento certo, né? O Fernando Diniz também precisa entender que jogar contra o Palmeiras fora de casa é muito diferente do que jogar contra um Bahia, contra um Ceará em casa, contra um Sport, enfim, são adversários diferentes, circunstâncias diferentes, e falta o Diniz ter uma variação tática diante disso, né? O Fernando Diniz, ele joga de uma forma muito única, né? Sem muitas variações, com a bola. Quando está pressionando o adversário, o time é muito vertical, mas quando o adversário está com a bola, a linha é muito baixa. Então não tem um meio termo, não tem um controle do jogo. Então a gente precisa entender aí o que passa na cabeça do Fernando Diniz para na próxima coletiva alertar ele que ele vai precisar ter variações nesse tipo de jogo, né? Principalmente contra clubes que propõem ali a partida, que são verticais dentro de casa, são perigosos, gostam de atacar. Você precisa às vezes controlar um pouco a partida com mais posse de bola, sem ofensividade, mais o controle mesmo para o seu time respirar
Até porque quando você tem um Felipe Coutinho ali, um jogador fisicamente ainda deficiente, depois de uma jogada de explosão e verticalidade, se você tiver com a posse de bola, você também pode esperar um pouco, seu time respirar para voltar para o jogo. Seus melhores jogadores também terem esse momento ali de posse, de troca de bola, fazer o adversário correr, né? Sem essa verticalidade toda, o Paulo Henrique como ponta, o Vasco recupera a bola, o time vai de uma forma muito vertical, independente do adversário e independente também do resultado, se está ganhando, se está perdendo ou não, tem que saber administrar. Eu acho que falta um pouco isso para a equipe do técnico Fernando Diniz. Bom, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Rapaziada, vou fazer o seguinte, já que a gente está falando sobre o jogo, sobre o técnico Fernando Diniz, eu vou deixar aqui a coletiva completa do treinador para você ver todos os pontos, hein? Fernando Diniz soltou o verbo sobre o Pablo Verratti, sobre forma de jogar, sobre o próximo adversário e muito mais. Então, com vocês, o técnico Fernando Diniz. Que Diniz, boa noite. Boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Primeiramente, a sua avaliação da partida de hoje e o quanto os desfalques, ausências importantes, atrapalhou a sua ideia de jogo. Obrigado, Diniz. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques faz falta no seguinte sentido, o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo para o que foi o primeiro tempo. Diniz aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Em dado momento, Diniz, no segundo tempo, o Lucas Oliveira tocava na bola e parte da torcida do Vasco presente hoje no Allianz Parque vaiava o jogador. Não sei se tu já tiveste tempo de conversar com ele sobre isso, mas tu que é um técnico que sempre te notabiliza por recuperar e trabalhar bastante o mental dos atletas, como fazer para trabalhar nesse caso específico? Porque a gente está falando de um zagueiro que não começava uma partida desde fevereiro, ele volta a ter uma oportunidade como titular e já sai com uma imagem ruim perante o torcedor. Obrigada. Acho que faz parte da vida do jogador, e ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado na partida desde fevereiro, ele jogou praticamente uma partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e está tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e está tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Diniz, Valentim Furla do UOL. Queria saber sua opinião sobre o anúncio de hoje da CBF do novo calendário para o ano que vem. Então, de uma maneira assim, bem superficial, eu achei que foi positivo, mas eu não me debrucei muito ainda sobre o calendário, para falar a verdade. Estava mais focado no jogo, não posso te responder com mais profundidade. Mas, de maneira geral, pelo pouco que eu troquei de ideia com algumas pessoas, eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas.
Boa noite, Diniz. Isabela, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo aqui. Eu vi algumas críticas, né, dos torcedores na internet e eu queria saber a sua opinião. Se você achou também que o Vasco foi muito apático hoje na partida contra o Palmeiras. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente teve uma certa apatia, uma diferença de intensidade e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo, mas no segundo tempo a gente fez uma partida melhor que no primeiro tempo. A gente marcou melhor, a gente chegou com mais contundência, a gente teve chances, pelo menos 2 chances muito claras de fazer o gol. Tivemos bolas paradas perigosas, tivemos chute fora da área. E coisa que não teve muito no primeiro tempo. Então a análise do torcedor em relação ao primeiro tempo, eu concordo, tem a minha anuência. Diniz, boa noite. Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Verratti, praticamente 2 meses sem marcar um gol de bola rolando. Eu queria saber como você enxerga ele nesse estilo de jogo. Ele que é o centroavante um pouco mais de área, e o Vasco tem explorado muito as jogadas em velocidade, tanto com o Raia quanto o Nuno. Quanto você acha que pode pesar para o Verratti um momento como esse, tanto tempo sem marcar um gol com bola rolando? Não, o Verratti, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Verratti. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Verratti, que o fato de ele não fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Verratti todo mundo sabe, ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses, todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Diniz, se criou uma expectativa muito grande, né? Se criou uma expectativa muito grande para essa partida, porque o Vasco vinha de enfrentamentos muito bons contra as equipes lá de cima, jogando bem contra o Cruzeiro, foi uma vitória bastante contundente. Do jeito que foi a derrota hoje, até o Léo Jardim falou também nessa linha de pensamento de que o time entrou desligado no início. De que forma o jeito da derrota hoje não pode abalar o time? Como é que você está lidando com isso para manter o foco, para recuperar, para manter nessa pegada que o Vasco vinha até esse momento, né, de bons jogos, boas atuações? Então, isso é uma coisa relativamente fácil, porque não tem abalar o quê? Não tem como abalar. O time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir e eu acredito que já começou a reagir e vai reagir mais nos treinamentos e vamos chegar no Vitória e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. Diniz, boa noite. Thiago Berga do Lance. Você já falou sobre a apatia, sobre o time ter estado desligado e falou também sobre o Verratti e a posição e a função tática dele. O que faltou para o Vasco, por exemplo, ter mais um pouco de controle de jogo, de bola no primeiro tempo, talvez explorando também o fato de o Verratti poder segurar mais um pouco a bola, reter para o Vasco conseguir sair um pouco da pressão do Palmeiras nos primeiros minutos? Mas não aconteceu isso que você está falando. No jogo não foi isso. A gente jogar com a bola, a gente não jogou mal em nenhum momento. Com a bola de ter controle. Controle a gente até teve até no primeiro tempo.
que a gente não teve foi contundência. Controle a gente teve. Assim, a gente faltou chegar com mais contundência? Faltou, mas controle o time teve. O Palmeiras praticamente, quando ia pressionar a gente saiu limpo quase todas as bolas, ia evoluindo de maneira paulatina, chegava no ataque. No primeiro tempo não estava conseguindo terminar bem as jogadas. Nosso erro não foi esse, foi uma apatia muito grande para marcar um time que aqui dentro do Allianz, principalmente, é um time muito letal, é um time que faz transições muito rápidas, um time que joga um jogo mais alongado. Quando tem segunda bola, os caras aceleram muito rápido. E a gente errou nisso que estava mapeado. Não é uma coisa, não foi surpresa. Foi, de fato, apatia, e uma coisa que foi treinada, foi vista em vídeo, e a gente, mesmo assim, ofereceu os gols pro Palmeiras. E eles foram muito letais. O jogo estava um jogo equilibrado, aí a primeira chegada do Palmeiras foi um gol. O jogo voltou a ficar equilibrado, a segunda chegada do Palmeiras foi outro gol. E o terceiro, a mesma coisa. Não foi um jogo que o campo ficou, que o Palmeiras foi extremamente dominante, e o campo ficou inclinado, e a gente foi lá para trás. Não foi isso que aconteceu. Eles foram muito eficientes, muito eficazes, e a gente foi muito disperso e muito distraído. A gente errou coisas que a gente nem sonhou em errar contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. A gente jogou, a gente abriu o meio em muitas situações, a gente demorou para fazer a recomposição, a gente, num dos gols, a gente estava com a área mal preenchida, e isso aí determinou a nossa derrota, que foi uma vitória merecida do Palmeiras. Diniz, aqui, Vitor Seta do Globo. O Vasco vem de uma sequência de times que jogam muito para cima, muito com a bola, jogos de intensidade, transição, e agora vai pegar um Vitória, que é um time da parte de baixo da tabela, que provavelmente vem num jogo mais cauteloso, jogando fora de casa. Como é que você faz para virar a chave taticamente nessa preparação para um jogo tão diferente dessa sequência que você enfrentou agora, cara? Eu acho que não, a gente não vira a chave por conta disso, do Vitória jogar diferente taticamente. A parte tática é um fator do jogo que hoje, por exemplo, não foi o que determinou. Assim, determinou de fato a apatia, o comportamento que a gente teve. Porque a parte tática, eu não virei a parte tática de cabeça para baixo do primeiro para o segundo tempo. O que mudou foi a atitude. A gente precisa ter a atitude necessária, a vontade de vencer necessária, o respeito necessário com os adversários e principalmente com a gente mesmo e com a nossa torcida. Isso que a gente precisa fazer diferente no ponto Vitória. Não é uma questão tática. A questão tática, nesse sentido, é mais simples para resolver. As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que vai entregar mais. O time está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Hoje, nos últimos jogos, foi um dia que a gente teve uma queda que a gente precisa retomar rápido e eu espero que a gente retome. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Primeiramente, queria saber sobre a situação do Matheus França e do Cuesta, se eles voltam para o jogo contra o Vitória. E assim, coincidentemente, o Vasco perde a invencibilidade de 7 jogos a partir do momento que não teve o Barros suspenso pelo 3º cartão amarelo. Você explicou sobre a questão da apatia e tal, mas qual foi a importância, ou melhor, qual foi o tamanho desse desfalque pela questão da característica de jogo, tendo em vista que nesse período de invencibilidade jogou a maior parte do tempo Hugo Moura e Barros? Você acha que contra um Palmeiras, assim como foi contra o Cruzeiro e Flamengo, que são times da parte de cima da tabela, talvez o Vasco pedia um time um pouco mais forte na marcação, ou você enxerga de outra maneira? Obrigado. Muito difícil, né? Depois que aconteceu o jogo. Eu não acho que, obviamente, que podia melhorar um pouco, porque assim, então a gente, como o Barros tem uma característica de marcação maior e o Cuesta um jogador mais viril, mais rápido, podia ser que melhorasse. Mas eu não acredito de maneira alguma que se tivesse jogado os 2 jogadores, a gente ia fazer um primeiro tempo muito melhor que a gente fez. Que foi uma coisa muito geral. Então, assim, não dá. E para falar disso, assim, o Tietchan, que jogou o Hugo Moura e o Tietchan. O Tietchan, no jogo de hoje, ele fez uma partida correta, assim, ele participou, ele não aparece em nenhum momento, errando na marcação e falhando, deixando de estar bem posicionado. Então, se tivesse muito sentido, o Barros faria uma partida ok, como a do Tietchan. Os volantes não participaram muito disso, do que aconteceu. Era uma apatia coletiva. Falta de pressão na bola, falta de fechar o centro, falta de cuidar da profundidade. Então é muita coisa para a gente atribuir à ausência do Barros. Isso não invalida que o Barros, de fato, foi marcando posição jogo após jogo.
Isso é uma coisa. Mas, assim, achar que se o Barros tivesse, a gente teria feito uma partida muito melhor do que fez, eu acho que é exagerado. O Matheus França e o Cuesta, os dois a gente vai avaliar e pode ser que os dois tenham condição de jogar. O Matheus França acho que tem mais chance. O Cuesta, por ser um problema muscular que não preocupa tanto também a gente. Não vou criar uma expectativa que ele vai jogar, mas a gente não vai arriscar também botar ele se não tiver condição. Ele teve o problema muscular, ele ficou um pouco ainda no campo. Então não foi um problema que ele teve e ele saiu imediatamente. Ele fez o exame, acusou algum problema, que eu não sei o tamanho, a dimensão, mas ele tem relatos positivos, mas ele é dúvida. Eu acho que, se você responder, ele preocupa mais do que o Matheus França para o jogo de domingo.